Nossa casa é nosso santuário. É o lugar onde nós devemos poder descansar, nos sentirmos seguros para poder recuperar as energias, poder então estar tranquilo ali durante nossa folga, nosso fim de semana, para no início de uma nova semana podermos estar ali recuperados, fortes, firmes, para começar uma semana com força total. Só que para isso nós temos que nos sentir bem em casa. Nós temos que poder descansar tranquilamente, sentir aquela segurança, poder estar se sentindo realmente muito bem por estar ali. E para que isso aconteça, é necessário o quê? Que a casa tenha boas energias. E para que as boas energias estejam em casa, elas dependem basicamente de dois fatores: que a casa esteja de acordo com a necessidade ali do momento, das circunstâncias, do contexto, e também de que você não traga energias ruins para dentro dela. Muitas vezes, até utilizando a teoria do Feng Shui, as pessoas aplicam correções, correções em determinados ambientes, em determinados lugares, São talismãs que são usados, são cores que são usadas, são objetos, são fontes de energias, de purificação de energia, de transformação de energia e opções por trazer energias boas para percorrerem a casa. São as famosas curas que nós falamos na área de Feng Shui. Porém, não é só disso que nós devemos depender. Melhor do que curar um ambiente que não esteja com energia boa é não deixá-lo ficar com energia boa. Ou seja, matar o mal ali pela raiz. Não deixar que energia chá, que é a energia estagnada, a energia ruim, fique parada, condensada ali. Então, se a gente consegue evitar com que isso aconteça, é melhor do que depois ter que ficar tratando. Eu sei que em alguns casos não tem jeito. Dependendo da posição da casa, da situação que está ali, é necessário fazer a cura. Mas tem muitos casos em que nós é que deixamos brechas para que energias ruins entram. E é justamente por isso, para você aprender como matar o mal pela raiz, não deixando que energias ruins entrem na sua casa, é que eu estou criando esse vídeo. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e criarei novos conteúdos como esse para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e, como você sabe, eu escolhi o minimalismo como meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre harmonização de casa, como evitar que energias ruins entrem na sua casa. Vamos tratar o mal pela raiz, vamos ser proativos antes que isso aconteça. E eu, além de gostar muito do minimalismo, do conceito que o minimalismo pode trazer e agregar na nossa vida, também acho bastante interessante aproveitar conceitos e ideias milenares do Feng Shui, por exemplo, para poder harmonizar os ambientes da casa. Então acho muito legal a gente poder juntar, as ideias, os conceitos do minimalismo numa parte da decoração, por exemplo, e também agregar com conhecimentos milenares, os orientais ali, para agregar e fazer uma coisa bacana, onde os dois podem se unir e transformar o ambiente numa coisa muito melhor. E a primeira dica para evitar que energias ruins entrem na sua casa é você cuidar das louças que você se alimenta. Você já pensou nisso? Imagina que você tenha pratos, talheres, pirex, vários utensílios em geral de cozinha que não estejam em bom estado. Copos, Imagina copos, em vez de estar transparente, já estarem translúcidos, trincados, Pratos trincados. Então, isso nos remete a uma situação ruim, porque, primeiro, a alimentação é uma atividade nobre. O alimento tem uma importância muito grande na nossa vida. Ele é o que nos fornece energia para manter a nossa vida. Então,
A atividade de se alimentar é a atividade principal para conseguir manter o corpo sadio. E isso é feito através dos alimentos e dos utensílios que a gente utiliza para alimentação. Então, se você tem utensílios trincados, que não estão em bom estado, você, na hora de se alimentar, primeiro, tem um risco físico mesmo, né? Imagina um prato ali trincado, você vai pegar ali, você pode até cortar o dedo, um copo trincado, você pode cortar um lábio. Esse trincado, ele pode acumular bactérias, não conseguir tirar, né, toda a sujeira ali na hora de lavar e aí gerar uma infecção alimentar, coisas assim. Então você tem que também tomar cuidado fisicamente, mas também tem toda aquela ideia, o subconsciente está vendo aquilo lá. E você vendo aquilo, você acaba sentindo, querendo ou não, que existe um desmazelo quanto a essa atividade principal fisiológica que nós temos de alimentação. Então, o que você está trazendo para dentro do seu corpo, porque nós somos o que comemos. Então, como você está tratando esse processo? Se você está tratando com desdém, sem importância, né? sem dar a devida importância, isso faz com que você, querendo ou não, subconscientemente, entenda que para você, você não é importante. Você mesma não é importante para si. E isso é um processo que não é legal para você ter dentro de você. Você tem que entender que você é a pessoa mais importante para você. Você tem que saber que você cuida muito bem de você. E isso é um processo que você tem que fazer nos mínimos detalhes. A alimentação é um desses detalhes. Então as louças, os talheres, os copos devem sempre estar em bom estado. Eles fazem com que você entenda que você está zelando por si mesmo, por si mesma e também pela sua família. Porque você tem que entender uma coisa, nós somos um composto de células. Células que são compostas por átomos. Átomos estão constantemente vibrando. E essa frequência que nós vibramos pode ser tanto uma frequência boa como uma frequência ruim. E muitas vezes nós não percebemos e nós vibramos numa frequência ruim e é nós que estamos provocando e trazendo essa energia ruim para dentro de casa, dependendo da forma como nós acabamos reagindo com certas coisas que encontramos. Então, às vezes, não são nem exatamente as coisas que vibram num estado ruim, mas elas fazem nós vibrarmos num estado ruim. Então, as coisas podem ser fatores geradores de nós produzirmos energia ruim sem nós mesmos saber. Esse é um processo que nós acabamos não tendo muito controle, mas acaba acontecendo inconscientemente. Portanto, tome bastante cuidado com esse tipo de coisa, esse primeiro item, que são os utensílios de cozinha. A segunda dica é quanto a espelhos. Evite ter espelhos quebrados, sujos, trincados, mal posicionados ou de tamanhos incorretos, mal dimensionados. Porque o espelho, no conceito do Feng Shui, ele é tratado como um portal entre planos. Mas você tem que entender também que o espelho reflete. E aí a imagem que ele vai refletir. Por exemplo, se você tem um espelho para você se ver, você vai entrar na sua casa e tem um espelho para você se ver. Se você tem um espelho que está mal posicionado e você só vê parte do seu corpo e corta ali a sua cabeça, é uma imagem ruim de se ver. Querendo ou não, a gente fica incomodado. Por mais que a gente faça vista grossa, fala, não vou mudar isso. Desde quando eu mudei para essa casa, esse espelho está assim. É uma coisa que está ali, sabe, martelando ali, está incomodando. Incomoda a gente porque não é o certo. A gente vê o nosso corpo cortado, com a cabeça cortada, faltando uma parte, a parte principal. A gente poder se ver
É através, muitas vezes, da cabeça, dos olhos, né, que a gente consegue se identificar, que a gente consegue se comunicar. Então, é importante o espelho estar bem posicionado. Da mesma forma, um espelho que você posiciona para você, por exemplo, na hora de você trocar roupa, você se olha naquele espelho para você se arrumar para sair de casa. Se ele está trincado, a impressão que dá é o quê? É de desmazelo, né? Se você não tem cuidado com o espelho, você não está tendo cuidado com você, você está se arrumando ali e você já sai com aquela impressão de que você não está bem arrumado, bem arrumada, não tem, sabe, não tem alguma coisa faltando. Essa é a sensação que acaba passando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Espelhos têm que ser sempre bem posicionados, espelhos adequados, evitar de deixá-los sujos, embaçados, trincados, quebrados. Dessa forma, você vai conseguir trabalhar bem esse item da decoração e utilizando aí as técnicas do Feng Shui vai ficar bem bacana. A terceira dica, como não podia deixar de ser, são objetos ali que estão sem uso, que tem muito a ver também com o minimalismo, né? Objetos que estão ali parados, sem uso, seja porque estão quebrados, seja porque realmente você não usa mais, não tem mais uso para aquilo, eles acabam ali acumulando energia estagnada, energia chata, energia que não é boa. Isso daí é uma coisa que pode se acumular a um ponto que muitas pessoas começam até a se sentir mal ao entrar, por exemplo, num ambiente cheio de tralha, cheio de coisa antiga, parada, com energia carregada, sabe? É complicado mesmo. A pessoa não tem nem vontade de ficar dentro de casa. Então, pensa bem, você tem coisas velhas, antigas em casa que você não usa. Pode ser que você seja um amante de coisas antigas, mas que você tem ali que você usa, e tudo bem. Mas se estão ali paradas, você não está usando, você tem que entender que você tem que fazer a energia fluir. E se está parada ali, tem que fluir para outro lugar. Então, se está quebrado, pensa em já em descartar, né? Descartar da forma correta. Se está ainda em bom estado, pode ser reutilizado, pensa em doar ou até em vender, mas desfaça dele. Faça com que o ambiente se livre, fique limpo, mais leve, né? Mais espaçoso para que a energia flua melhor. Dessa forma você vai ajudar a parte visual da casa e também da organização e principalmente da limpeza. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, em ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. A quarta dica é na hora de entrar em casa. E olha, o título desse conteúdo é o quê? É como evitar de trazer energias ruins para dentro de casa. Você está no momento de entrar na sua casa. E nesse momento, energias ruins podem entrar com você. E como você traz energia ruim para dentro da sua casa? Imagina que você passou um dia cansado, estressado, com raiva, nada deu certo no trabalho, você está ali pé da vida, sabe? Está com aquela nuvenzinha ali em cima de você, né? Então, é aquela coisa, você está com uma carga de energia ruim e você vai trazer isso e vai deixar preso para dentro da sua casa? Melhor não, né? Então, antes de entrar em casa, crie um ritual, sabe? Faça o seguinte, dá aquela respirada funda, sabe? Quando você cria esse hábito, acaba virando automático. No começo a gente tem que fazer pensando, concentrando, fazendo consciente, porque tem que fazer alguma coisa, tem que limpar aquilo lá, tem que tirar a energia ruim. Então você para, olha para sua casa, vê que você agora você vai poder relaxar, que você vai poder ter aquele momento prazeroso, num lugar seguro, aconchegante, né? Que você vai poder tomar seu banho quente, que vai poder ler um livro, que vai poder assistir um seriado que você gosta. Então já dá aquele vislumbre de uma coisa gostosa.
Depois disso, respira fundo. E se possível, se você gostar, eu acho bastante interessante, faça uma pequena prece, uma pequena oração, ou até pense numa frase que seja, sabe, motivadora, que seja engrandecedora para você. Depois disso, você entra na sua casa. Dessa forma você vai ver que você vai entrar com outros ares. Você vai trazer energia boa para dentro da sua casa, não o contrário. Então tome muito cuidado na hora de entrar na sua casa. Entre com um bom estado de ânimo, uma boa energia, que é essa energia que você está trazendo para dentro da sua casa. E muitas vezes ela vai ficar ali, né, com você. E essa energia tem que ser uma energia boa. A quinta dica é quanto a imagens que você tem na sua casa. Por exemplo, quadros, né, figuras que você talvez tenha na parede. Pode ser também fotos. Então, todas as figuras que você tiver na sua casa, estátuas também, podem te remeter a uma sensação. E essa sensação pode ser boa, pode ser ruim, pode ser uma sensação de amor, uma sensação de ódio. Então, tudo isso pode influenciar aí no ânimo, no estado do ambiente. Tome cuidado com esse tipo de coisa. E também existe um detalhe, né? Um detalhe que, dependendo da figura, para uma pessoa pode ser uma figura que ela vê com bons olhos, para outra pessoa ela pode ver com outros olhos, não ver com bons olhos. Por exemplo, um exemplo para você ter uma noção. A figura de um dragão. Na mitologia oriental, o dragão é uma coisa boa. É um animal que traz sorte, força, né, destemido e traz transformação, né? Fogo, calor e tal. Agora, na mitologia nórdica, já o dragão não é um animal tão bom, não é visto tão bem. Então, dependendo da pessoa que crê numa determinada mitologia ou conhece só uma mitologia, ela vai tender a pensar de uma determinada forma. Agora, claro, quem conhece as duas mitologias escolhe a forma como ela vai ver, né, o animal dragão ali. Então, tome bastante cuidado com isso. O importante é você, como o proprietário, como a proprietária da casa, do apartamento, do lugar onde você vive. Não digo só proprietário mesmo, dono do imóvel, mas eu digo morador, né? Você, como morador do imóvel, é que deve ter a sensação boa. Se aquela imagem te traz uma boa sensação, isso que é importante. Não é que, se outros questionarem, né, isso não me traz uma boa sensação, né? A sensação tem que ser boa para você. Agora, claro, se for uma coisa que muitos começarem a falar que não traz uma boa sensação, você tem que começar a analisar, né? Por que será que isso está acontecendo? Será que tem algum descompasso no meu conceito que eu tenho sobre certa coisa, certa ideia, né? Certa concepção que eu tenho? Mas, de forma geral, você pode seguir esse caminho. Outro detalhe que seja importante é que, assim, eu sei que tem umas pessoas que gostam de uns quadros, assim, que muitas vezes é um romântico triste, né? Por exemplo, às vezes um quadro ali em branco e preto de uma moça numa ponte, sozinha, olhando o nada ali no rio, chorando, assim, tipo assim, como se ela estivesse sozinha no mundo, esperando um amor, ou perder o amor, sabe? Essas ideias que passam, né? Tem gente que gosta desse tipo de ilustração, mas eu acho que deve pensar bem, porque será que é esse tipo de situação que a pessoa quer estar passando? Será que é esse tipo de situação que ela quer estar gravando na memória dela? Porque nós somos consequência do que nós temos no nosso interior. O que nós temos no nosso interior, acabamos exteriorizando. E o inverso também acaba influenciando, né? O exterior influencia o nosso interior. Então, quanto mais a gente enraizar determinadas ideias dentro da gente, é mais fácil depois, em determinados momentos, a gente querer exteriorizar aquilo mesmo sem perceber. Então, é muito importante tomar cuidado com isso.
E a sexta dica que eu acho bastante pertinente para evitar de ter energia ruim entrando dentro de casa é ambientes muito escuros, sabe? Aquela escuridão, aquela penumbra. Não é à toa, né, que os filmes de terror geralmente são na penumbra, né? Ambientes escuros, sinistros. E esse tipo de ambiente realmente eu acho que não deixa a gente confortável de jeito nenhum, nem sossegado, nem ali querendo se aconchegar. É muito diferente de um ambiente aconchegante, né? Onde aí sim você, né, tem uma meia luz ali para poder ali ficar ali mais tranquilinho no sofá assistindo um seriado, né, com o marido, com a esposa, né, com o cônjuge ali, com o parceiro, com a parceira. Mas de forma geral, você tem que tomar muito cuidado com essa meia luz que fala, né? Ambiente a meia luz. Porque não é nem sempre que é aconchegante, muitas vezes acaba ficando sombrio e também tem aquele aconchegante assim, a luz de velas, né? Então, uma penumbra ali e velas para o jantar. Aí, em determinada situação é uma coisa, mas apagou-se as velas, acabou o jantar, acho que não precisa mais ficar aquela penumbra, até porque não tem mais as luzes das velas, né? E aí o negócio fica mais escuro ainda e fica mais tenebroso. Então o ambiente é bom ter uma iluminação adequada. E agora que eu te passei algumas das dicas interessantes que eu achei pertinentes estar falando para você, para evitar que energias ruins entrem dentro da sua casa, você tem já condição, né, de saber a causa raiz, que isso que é importante, né? Saber a causa raiz para então encontrar a solução. Saber a causa raiz do que pode estar ali afetando a sua casa com energia ruim. E aí você pode agora ter conhecimento, né? Você tem agora embasamento para poder atuar em determinadas circunstâncias, né? Em determinadas situações e resolver ali alguns problemas pontuais que você tenha. Se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!